A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Que bom que você está aqui, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Hoje eu trago uma palavra poderosa que vai transformar o seu coração. Se você crê que Deus tem algo a falar com você através dessa mensagem, continue aqui com a gente. Saiba que não foi por acaso que esse vídeo chegou até você. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Hoje você está ouvindo o 5º vídeo da nossa série de vídeos que se chama Vencendo os Desafios da Vida. Se você não assistiu desde o primeiro vídeo, não tem problema. Comece a ver esse, veja os próximos. E se você quiser assistir a playlist completa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Dentro desse tema tão rico, que é vencendo os desafios da vida, hoje eu quero falar sobre a importância de crescer em amor e em perdão. No final da mensagem, eu vou fazer uma oração por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação ou alguma pessoa específica, escreva aqui nos comentários o nome de alguém ou alguma área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. E escreva pela fé aqui nos comentários o seguinte: Senhor, purifica o meu coração. Amém? Escreva isso. Senhor, purifica o meu coração. Tem uma história que eu gosto muito que está na Bíblia, que é a história de José. Esse é um dos maiores exemplos bíblicos sobre perdão e amor. Um perdão que foi concedido em meio a circunstâncias muito difíceis, mas um amor que prevaleceu. José era o filho amado de Jacó, e por ser o filho amado, o filho mais querido de seu pai, ele despertou o ciúme e a inveja dos seus irmãos. Ele foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Depois que muitos anos se passaram e José enfrentou desafios e provações que moldaram o seu caráter, Deus acabou fazendo com que José fosse colocado de uma posição de escravo a governador lá no Egito. E como governador, José foi usado por Deus para sustentar outras nações, inclusive a nação de Israel. Os irmãos foram até ele em busca de alimento e José, ao invés de se vingar, decidiu perdoar e abençoar os seus irmãos. O ponto culminante dessa história não foi o sucesso de José, mas o reencontro e a cura entre ele e os seus irmãos. Em Gênesis capítulo 45, nós lemos sobre o momento em que José finalmente se revela aos irmãos. Ele poderia ter nutrido um sentimento de raiva, um desejo de vingança, mas ao invés disso, José escolheu perdoar e escolheu amar. A palavra diz que José chorou junto com seus irmãos. E essa cena de perdão trouxe cura tanto para ele quanto para os seus irmãos que o haviam traído. Gênesis capítulo 45, do versículo 3 ao versículo 5 está escrito: Então José disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá,
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E no versículo 14 e 15 diz assim: Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Antes desse reencontro, a Bíblia diz que José teve 2 filhos e deu a eles nomes que são poderosas lições sobre o processo do perdão. O primeiro filho, José chamou de Manassés, que significa o Senhor me fez esquecer o passado. Já o segundo filho, ele chamou de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Irmãos, esses nomes refletem o que acontece em nosso coração quando nós escolhemos perdoar. Embora nós nos lembremos das ofensas, Deus faz com que nós não sintamos mais a dor quando nos recordamos delas. Ele limpa o nosso coração, Ele nos cura de uma forma tão profunda que somos capazes de viver sem sermos prisioneiros do que passou. E então Ele nos faz prosperar, mesmo naquilo que antes foi motivo de dor. Uma das principais colunas para uma vida espiritual bem-sucedida é o perdão. Por isso que a Bíblia nos encoraja repetidamente a perdoar. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus nos ensina que o perdão é essencial. Ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O perdão que nós damos reflete o perdão que recebemos de Deus. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, nós entendemos que somos chamados a perdoar, assim como fomos perdoados. O perdão nos ajuda a manter o coração puro e o espírito em paz. Tem uma autora chamada Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto e missionária, que escreveu o seguinte: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Ao perdoar, nós temos a chance de experimentar a verdadeira liberdade em Cristo, sem que o rancor, a mágoa ou o ressentimento tenham domínio sobre nós. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, suportem-se uns aos outros, ou seja, deem suporte uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa passagem está nos lembrando que a capacidade de perdoar não vem de nós, ela vem de Deus. Quando nós perdoamos, nós estamos vivendo um dos valores mais altos do Evangelho, aquele que nos conduz à vitória sobre o ódio e o ressentimento. Quando nós guardamos mágoas no nosso coração, nós estamos prendendo a nossa alma em um estado de dor. Mas quando escolhemos perdoar, somos libertos dessa prisão interna. Provérbios capítulo 19, versículo 11, nos ensina que a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Essa sabedoria, declarada aqui por Salomão, nos faz enxergar que mesmo quando somos feridos, somos chamados a liberar perdão, abrindo espaço para a paz e o amor de Deus. Perdoar não significa ignorar o mal que nos fizeram ou negar a dor que nós estamos sentindo, mas sim escolher não ser escravo dessa dor. E assim como José, nós somos chamados a ver a mão de Deus até mesmo nas situações mais difíceis. Nós temos que confiar, irmãos, que Deus pode transformar todo o mal que nós tivemos em nossa vida, que nós sofremos em nossa vida, em uma situação de bênção. Deus quer hoje limpar o nosso coração,
antes de nos prosperar, assim como ele fez com José. Deus nos ensina que o perdão é a chave para uma vida livre e uma vida abençoada. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra tão tremenda, tão poderosa. Nós nos aproximamos do Senhor hoje com humildade. Nós nos humilhamos em Tua presença. Reconhecemos que Tu és o Deus que nos perdoa. Por isso te pedimos, nos ensina a perdoar. Te agradecemos por Tua misericórdia que se renova a cada manhã e pelo Teu amor que nunca falha. Eu peço, meu Deus, que essa palavra sobre perdão alcance os corações feridos, promovendo cura e libertação, e que todos que ouvirem essa mensagem sejam fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que precisa de paz e descanso em sua alma. A Tua palavra diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cuja mente está em Ti, porque confia em Ti. Que a paz de Cristo inunde esse coração aflito nesse momento. Que essa paz seja como um bálsamo que renove a esperança e que afaste toda dor, toda tristeza, toda angústia e toda ansiedade. Pai amado e querido, visita aqueles que estão sofrendo com mágoas profundas e feridas emocionais. O Senhor disse que cura os de coração quebrantado e liga as feridas. Que a Tua mão restauradora toque agora, ó Deus, nessas feridas, trazendo alívio e libertação. Ajuda-nos a entregar a Ti cada dor, cada lembrança amarga, cada momento de decepção que está na nossa mente, que possamos compreender no nosso coração que toda a nossa trajetória estava nos planos do Senhor e que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que Te amam. Senhor, eu quero interceder nesse momento por aqueles que precisam de provisão. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que cada necessidade material e espiritual seja suprida. Que o Senhor abra as portas e derrame Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Cremos que o Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Eu oro também por aqueles que enfrentam desafios na saúde, ó Deus. O Senhor é o Deus que cura. Para o Senhor não há nada impossível. Cura essa enfermidade. Não importa o que os médicos tenham dito, nós cremos que a última palavra vem do Senhor. Que cada célula, cada órgão, cada pensamento seja restaurado pela Tua mão poderosa e que a Tua presença seja sentida em cada situação de dor e fragilidade agora. Eu quero colocar diante do Senhor essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, mas que no passado foi tão ferida, foi tão machucada, foi traída, foi decepcionada. Eu peço a Tua ajuda, meu Deus. A Tua palavra nos diz para sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros como Cristo nos perdoou. Dá-nos a graça para perdoar de forma genuína. Nos ensina a deixar para trás aquilo que nos fere, para que possamos seguir em liberdade e em amor. Fortalece cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem. Abençoa cada família representada aqui nos comentários que foram colocados nessa oração. Nos ajuda a ter um coração puro, disposto a perdoar e a amar, assim como o Senhor nos perdoou e continua nos amando. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Essa palavra é muito importante, irmãos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para todas as pessoas, para os seus grupos, as suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amanhã eu espero você mais uma vez aqui
para mais um vídeo dessa série, Vencendo os Desafios da Vida. Eu tenho certeza que ao final dessa semana, a sua vida nunca mais será a mesma. Se você ouvir a palavra de Deus e decidir no seu coração colocar tudo em prática, você vai viver a partir de hoje os melhores anos da sua vida. Eu creio. Se você crê nisso, diga amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. O que dá sentido à nossa existência? Qual é a verdadeira origem da nossa vida e do nosso propósito aqui na Terra? Essas são perguntas profundas e a Bíblia nos traz respostas esclarecedoras. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, vemos a descrição do momento em que o próprio Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e assim ele se tornou um ser vivente. Isso nos revela que a vida humana não é apenas o resultado de processos biológicos, ela é um presente de Deus, uma fusão de matéria e espírito, onde o Criador compartilha com a criatura uma parte de si mesmo. Gênesis capítulo 2, verso 7 está escrito: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu recebo o fôlego de vida. Não importa o quão fraco e desanimado você estiver se sentindo, escreva isso como um ato de fé. Eu recebo o fôlego de vida. Irmãos, esse fôlego de vida mencionado aqui em Gênesis é traduzido originalmente como ruá, no hebraico, e simboliza mais do que o ar que respiramos. Ele representa o próprio Espírito de Deus, que nos mantém vivos e que dá sentido à nossa existência. Jó, em um momento de grande angústia, expressou no capítulo 7, versículo 7 do seu livro o seguinte: Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Quando estava passando por muitas adversidades, Jó conheceu a brevidade e a fragilidade da vida. Nossas vidas, comparadas a um sopro, são passageiras, mas a presença de Deus nelas é o que nos dá propósito e esperança. No mesmo livro de Jó, Eliú, um dos amigos que foi consolar Jó durante o seu sofrimento, também declara no capítulo 33, versículo 4, o seguinte: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Essa verdade nos faz refletir que, sem o fôlego de Deus em nós, a vida perde o seu brilho e o seu propósito. Muitas pessoas hoje se sentem vazias, com essa falta de sentido, porque estão desconectadas desse sopro divino. Elas podem ter sucesso material, saúde e tudo o que o mundo considera como vitórias, mas sem o Espírito de Deus vivificando suas almas, permanecem insatisfeitas e desanimadas. O autor A.W. Tozer escreveu o seguinte: Aquele que tem Deus como sua porção tem tudo o que é necessário, pois Deus é o suficiente. Quando estamos cheios do sopro de Deus, encontramos a plenitude, independentemente das circunstâncias externas. E é aí que entra a notícia maravilhosa que nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Após a ascensão, Jesus soprou sobre seus discípulos e disse: Recebei
o Espírito Santo. Esse sopro de Jesus não foi apenas um símbolo de vida física, mas a entrega do próprio Espírito de Deus, que viria habitar naqueles que creem. O Espírito Santo habita em você. E é Ele quem te capacita para essa maravilhosa missão de proclamar o Evangelho. O mesmo Deus que nos formou e soprou a vida em nós, pela sua misericórdia continua soprando sobre nós, agora nos concedendo o Espírito Santo, para que vivamos uma vida plena, cheia de propósito, e que através dessa capacitação possamos compreender as Escrituras e viver de acordo com os seus propósitos. Jesus nos deu não só a vida, mas também a capacidade de compreender a vontade de Deus e caminhar na direção que Ele planejou para nós. Aleluia! É por meio desse sopro divino que somos revigorados, restaurados e capacitados para cumprir o nosso chamado. Talvez hoje você esteja enfrentando situações que têm sufocado a sua vida espiritual. Mas Deus deseja soprar em você uma nova força, uma nova paixão e renovar sua alegria. Ele conhece suas lutas, suas dores, suas perdas. Ele sabe o motivo do seu desânimo, mas a respiração de vida dele é capaz de restaurar todas as coisas. Você crê nisso? O sopro de Deus, irmãos, não apenas nos trouxe à vida física, mas também nos deu a capacidade de vencer esse mundo. Ao longo da Bíblia, vemos que a ruá de Deus é o que nos sustenta, nos direciona e nos enche de esperança, mesmo em meio a um mundo tão caótico, mesmo em meio às adversidades. Assim como os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo para cumprir seu chamado, nós também, ao abrirmos nossos corações ao Espírito de Deus, encontramos força, propósito e entendimento para caminhar na direção certa. Que hoje você possa receber o fôlego renovador de Deus sobre a sua vida, para que, onde houver cansaço e desânimo, Ele sopre nova vitalidade e alegria. Nesse momento, eu quero orar por você. Pai amado e querido, nós te agradecemos pela vida que o Senhor soprou em nós. Obrigado porque hoje, pela leitura da Tua Palavra, reconhecemos que somos muito mais do que carne e osso. Carregamos em nós o Teu Espírito, que nos dá vida e propósito. Hoje, pedimos que o Senhor restaure a alegria de viver em cada pessoa que estiver enfrentando dificuldades. Sopra sobre aqueles que estiverem cansados, desanimados e aflitos, trazendo novo vigor espiritual, emocional e físico. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu clamo a Ti, meu Deus, pela restauração dos casamentos, pela cura das enfermidades, para que as portas de emprego sejam abertas. Eu oro por livramento nas dificuldades financeiras e emocionais. Que o Senhor, com o Teu sopro de vida, toque em cada necessidade, trazendo a resposta e o consolo que só o Senhor pode nos conceder. Abençoa, meu Pai, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o Teu amor infinito envolva e fortaleça os corações e as mentes de cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos conceda ânimo, equilíbrio, serenidade e confiança, para que nós possamos enfrentar cada desafio. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nessa semana que acabou de começar, eu quero orar por você e pela sua vida. Vamos juntos buscar a presença do Espírito Santo.
crendo que Ele pode transformar o nosso coração, a nossa mente e a nossa semana por completo. Deus tem algo especial preparado para você. E creia, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. O Espírito Santo é o grande diferencial que muda tudo. Com Ele, nós não enfrentamos os desafios sozinhos. Vamos orar. Pai amado, eu te agradeço por mais uma oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs. Nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma unção renovadora. Uma força, ó Deus, que nos capacite a enfrentar os desafios dessa semana com coragem e determinação. Eu oro para que o Senhor tire todo o desânimo, toda a tristeza e qualquer obstáculo que esteja impedindo essa pessoa de caminhar em direção àquilo que o Senhor tem preparado para ela. Senhor meu Deus e meu Pai, nós cremos que Tu tens poder para mudar a nossa história. E eu peço que o Senhor renove as forças daquele que está cansado, daquele que está, ó Deus, sem motivação. Que o Teu Espírito Santo venha com poder sobre essa vida agora, enchendo o coração dessa pessoa com a Tua paz, com a Tua alegria, com ânimo para encarar a semana que está começando. Pai, que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro, que Ele seja o nosso amigo, que Ele nos guie em cada decisão, em cada passo. Eu oro, Senhor, para que toda preocupação, toda ansiedade e todo medo sejam lançados fora e que essa pessoa sinta o Teu toque de amor, de cuidado e de renovação. Em nome de Jesus, eu declaro que essa será uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de conquistas e de comunhão contigo. Amém? Você crê que o Espírito Santo tem poder para mudar a sua vida por inteiro? Se você crê, escreva aqui nos comentários: quero ser cheio do Espírito Santo. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus preparou um tempo de paz, um tempo de cura e um tempo de intimidade com o Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida nesta semana. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque o tema dessa mensagem é uma semana cheia do Espírito Santo. Uma semana cheia do Espírito Santo. Eu peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhuma palavra que Deus tem para você nessa semana. Vamos estar juntos aqui todos os dias, de manhã e à noite, trazendo uma palavra que pode transformar, que pode mudar a sua vida. Nós sabemos que muitas vezes nós enfrentamos lutas e dificuldades que nos deixam desanimados, que nos fazem sentir um vazio profundo. Mas olha só, Deus conhece esse vazio. Ele conhece a fome e a sede que a sua alma sente. E hoje Ele quer te encher com o Espírito Santo. Eu quero ler com você Atos capítulo 4, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Olha só, eu sei que muitas pessoas têm comentado aqui nos meus vídeos sobre as dificuldades que elas têm enfrentado dentro dos relacionamentos familiares. Alguns estão com problemas no casamento, outros têm problemas com os filhos, às vezes com os pais e até entre irmãos. A convivência dentro de casa muitas vezes é um grande desafio. E sabe, nesses momentos é o Espírito Santo que age, não é pela nossa própria força
que nós vamos conseguir resolver essas questões, esses conflitos. Talvez a grande mudança que vai acontecer na sua vida a partir de hoje é você entender que não está sozinho nessa luta. Amém? O Espírito Santo está com você. Ele está dentro de você. E é Ele que realiza a verdadeira transformação, a verdadeira mudança. Ele nos conduz ao que é certo. Ele nos dá paciência para lidar com as pessoas ao nosso redor. E, acima de tudo, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem buscado por uma mudança na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, permita que o Espírito Santo guie as suas ações. Ele sabe o que é melhor para você e para a sua família. Sabe, irmãos, quando nós permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele muda situações que nós, com as nossas próprias forças, jamais conseguiríamos mudar. Quando nós lemos o livro de Atos, é maravilhoso porque nós vemos o Espírito Santo se manifestando de uma forma poderosa na vida dos primeiros cristãos. Aquelas pessoas, os discípulos, testemunharam coisas incríveis, milagres e manifestações assim sobrenaturais. Às vezes a gente lê essas histórias e fica imaginando como seria maravilhoso a gente experimentar isso também. Mas eu quero te lembrar de algo muito importante. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida daquelas pessoas lá na igreja primitiva, age em nossas vidas hoje. Nós não precisamos de grandes sinais para sentir a presença de Deus. O Espírito Santo se manifesta também nos pequenos momentos do nosso dia a dia. Você já percebeu como Ele nos consola, como Ele nos dá força e sabedoria nas situações mais simples e mais complicadas? Quando nós oramos, quando buscamos a Deus, quando enfrentamos nossos desafios diários, o Espírito Santo está ali, presente, nos guiando, nos dando força e direção. Não espere por grandes eventos para sentir a presença de Deus. Ele está com você agora, enquanto você ouve essa mensagem. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos lembra o seguinte: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Significa que, mesmo quando você não tem forças ou palavras para orar, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele conhece suas necessidades, seus medos, suas fraquezas, e Ele está trabalhando na sua vida, ainda que você não perceba. Nessa semana que está começando, eu quero te desafiar a começar cada dia com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que guie seus passos, suas decisões, que Ele te fortaleça para os desafios que estão por vir. O Espírito Santo não é apenas uma força que age em momentos de avivamento. Ele está conosco em cada momento da nossa vida. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode não ver grandes milagres acontecendo todos os dias, mas você pode sentir o amor e a paz do Espírito Santo enchendo o seu coração, acalmando sua mente, dando direção para cada decisão que você tiver que tomar. Abra o seu coração para o Espírito Santo hoje e permita que Ele conduza a sua vida nesta semana. Que cada pensamento, cada palavra, cada atitude que você tiver sejam guiados por Deus. Amém? Além disso, lembre-se que a comunhão com o Espírito Santo deve ser contínua. Todos os dias, busque a presença dEle. Não apenas quando você estiver enfrentando dificuldades, mas também naqueles momentos de alegria,
nas vitórias, nas pequenas bênçãos do dia a dia. O Espírito Santo quer ser parte integral da sua vida, não apenas naqueles momentos de necessidade. Quando nós desenvolvemos um relacionamento diário com o Espírito Santo, nós começamos a perceber como ele nos conduz, como ele nos dá discernimento em todas as áreas da nossa vida. Nesse momento, eu quero orar mais uma vez, para que essa semana seja uma semana cheia do Espírito Santo. Amém? Senhor, mais uma vez, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu coloco a vida de cada um deles em tuas mãos e te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre esse irmão, sobre essa irmã, o teu Santo Espírito, de maneira abundante. Queremos ser cheios da tua presença. Queremos que a nossa vida transborde da tua presença. Que essa semana seja um marco na vida de cada pessoa que está orando aqui comigo agora. Que cada um possa sentir a diferença de andar guiado pelo teu Espírito Santo. Pai amado e querido, nós também queremos te pedir perdão por todos os pecados que cometemos, pelos erros que cometemos, por cada pensamento, por cada atitude que não te agradaram. Purifica o nosso coração. Nos conceda, Pai, um novo começo diante do nosso arrependimento. Que essa semana seja o início de uma caminhada mais próxima de Ti. Uma semana marcada pelo Teu perdão, pela Tua graça e pela renovação espiritual. Ó Deus, eu peço que o Senhor tire todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação e ministre a Tua paz. Traga leveza, que o Espírito Santo esteja presente em cada momento desta semana, nas decisões difíceis e também nos momentos de alegria, até mesmo nas situações desafiadoras. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor e a Tua direção em tudo o que fizermos. Nesse momento, Senhor, eu quero orar especificamente por cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários. Eu oro por aqueles que estão pedindo por cura, seja a cura física, emocional ou espiritual. Que o Teu poder de cura toque agora essas vidas, restaurando a saúde, trazendo alívio para as dores e para toda a enfermidade. Eu também oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros, meu Deus. Eu peço a Tua provisão. Abre as portas de emprego, dê oportunidades, traga solução para as dificuldades financeiras dessa família. Que essas pessoas possam experimentar o Teu agir, a Tua provisão de maneira sobrenatural. Eu apresento também os pedidos de restauração nos relacionamentos. Que os casamentos que estão em crise, os relacionamentos familiares, as amizades que foram quebradas, sejam restaurados pela Tua graça e pelo Teu amor. Traga reconciliação, paz e entendimento, meu Deus. Eu oro ainda por aqueles que pedem por direção em suas vidas, por todas as pessoas que estão passando por momentos de dúvida, de incerteza, que não sabem qual caminho seguir. Espírito Santo de Deus, ilumina cada decisão, dá clareza e sabedoria para que essa pessoa escolha o caminho certo, segundo a Tua vontade. Nós declaramos pela fé que essa será uma semana de vitória, uma semana de comunhão contigo, uma semana cheia do Espírito Santo. Eu oro por cada pedido de oração que foi feito e te peço, Deus, atende a cada um, segundo a Tua vontade. Ministra a Tua cura, a Tua restauração e que cada pessoa sinta a Tua presença real agindo em sua vida. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 28 ao 33, está escrito:
Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar muitas pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu vou vencer mais um dia. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, declare isso com fé. Eu vou vencer mais um dia. Irmãos, Deus sempre vai colocar diante de nós algum tipo de desafio que de certa forma vai contribuir com o nosso crescimento em alguma área, seja ela pessoal, espiritual, emocional, profissional, etc. Aquele dia havia sido muito especial para os discípulos. Eles tinham presenciado Jesus curando muitas pessoas enfermas e também viram um dos maiores milagres do Novo Testamento, a multiplicação dos pães e peixes, que serviram para alimentar uma grande multidão. A fé daqueles homens já havia sido alimentada de maneira muito forte por causa daquilo que eles puderam presenciar. Mas Jesus tinha planos especiais para os seus 12 discípulos. Eles teriam a missão de pregar o evangelho da salvação por todo o mundo. E para isso era necessário que eles tivessem uma noção exata de quem Jesus realmente era. Eles tinham que reconhecer Jesus não apenas como aquele que supre as nossas necessidades, mas como o Filho de Deus, aquele que veio à terra para nos livrar do pecado e nos salvar da condenação eterna. O evangelista Mateus, então, relata que Jesus insistiu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele ficou por ali, despedindo a multidão. Os discípulos ficaram até alta madrugada no barco, quando Jesus surgiu caminhando sobre as águas. Quando eles o viram, ficaram assustados, mas Jesus disse para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse texto me levou a refletir sobre os altos e baixos que a vida nos proporciona. Em um momento, os discípulos estavam desfrutando da companhia de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, ajudando a distribuir o alimento entre a multidão, mas em outro momento eles se encontram no meio do mar, dentro de um barco, alta madrugada, e subitamente tomados por uma visão aterradora, um homem caminhando sobre as águas. Assim também somos nós. Um dia estamos bem, com tudo sob controle, as coisas acontecendo como a gente gostaria, mas de repente nos vemos diante de um grande obstáculo, de uma perda, um divórcio, uma enfermidade ou qualquer outro tipo de adversidade ou dificuldade. O principal ensinamento contido nessa passagem dos evangelhos é que Jesus tem poder sobre todas as circunstâncias da vida. Ele é capaz de andar sobre as águas.
e Ele também nos convida a andar sobre as águas junto dele. Outra coisa que me chama a atenção é o fato de que somente Pedro teve ousadia para sair do barco e ir até Jesus. Muitas vezes queremos experimentar o milagre, mas nos recusamos a sair da nossa zona de conforto. Queremos viver o sobrenatural de Deus, mas não queremos dar o primeiro passo. Para experimentar o milagre, Pedro teve que sair do barco. Essa palavra é para você que tem buscado por uma resposta de Deus. E talvez Ele até já tenha te mostrado o caminho, mas esse caminho passa por um desafio, por um sacrifício. Sair do barco, caminhar em direção a Jesus e manter seus olhos fixos nele. Porque quando Pedro olhou para o vento, ele teve medo e começou a afundar. Que o Espírito Santo encha hoje o seu coração de coragem e fé, para que você possa caminhar com passos firmes, mesmo que você tenha que andar sobre as águas do desânimo, da decepção, da tristeza, do abandono, da desilusão. Não importa qual tenha sido a sua experiência de vida até aqui. O Senhor quer reescrever sua história. Ele te convida para viver um tempo novo na presença dele. Que você, assim como os discípulos, possa reconhecer no seu íntimo que Jesus verdadeiramente é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que Ele tem poder sobre tudo. E Ele é quem te capacita para lidar com as adversidades da vida. Nesse momento eu quero orar por você. Antes de orar, eu quero dar um aviso muito importante. Ainda estão abertas as inscrições para o nosso encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha, que será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. Se você quer viver um tempo novo no seu relacionamento conjugal, essa é uma grande oportunidade. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo um link onde você pode clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. Mas não demore muito, porque as vagas são limitadas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos pela Tua palavra que alimenta a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Que o Senhor nos chame para caminhar sobre as águas junto de Ti e que nós tenhamos fé e coragem para deixar nossos barcos e obedecer aos Teus mandamentos. Que os nossos olhos permaneçam fixos no Autor e Consumador da nossa fé, para que as circunstâncias não nos impeçam de continuar avançando. Cremos que Tu és um Deus de cura, de provisão e de milagres, que pode nos proporcionar experiências sobrenaturais ao longo da nossa vida. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que pela Tua graça e misericórdia foi alcançada por essa mensagem. Eu sei, meu Deus, que não foi por acaso que ela clicou nesse vídeo, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades e sabe o que nós precisamos ouvir. Que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi destinada. Que ela encha os Teus filhos de esperança, de coragem e de fé para enfrentar os ventos e as tempestades desta vida. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Que o Senhor visite nesse momento, através do Espírito Santo, a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, e que o Senhor derrame a Tua cura sobre aqueles que estão enfermos. Restaura, meu Deus, os relacionamentos que porventura tenham sido quebrados por qualquer motivo. Derrama a Tua unção sobre o Teu servo, sobre a Tua serva, para que eles continuem fazendo a Tua obra com excelência. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Receba essa palavra no seu coração. Para experimentar o milagre, é preciso sair do barco. Tenha fé e tenha coragem, pois é Jesus quem está te chamando. Se essa mensagem abençoou o seu dia, compartilhe ela com seus contatos, com seus grupos, copie o link da mensagem aqui no YouTube e cola lá no grupo da igreja, no grupo da família, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. O Senhor pede para te dizer hoje: não desista agora. A verdade é que o motivo de você estar passando por algumas batalhas, talvez você só irá saber lá na glória, quando estiver frente a frente com o Senhor. Porém, enquanto você estiver aqui e enquanto você estiver batalhando, Deus estará ao seu lado, te guiando, te fortalecendo e te levantando a cada queda. Se você crê nessa palavra, se você sente a presença constante do Espírito Santo em sua vida, escreva aqui nos comentários: Deus está comigo. Escreva isso como uma atitude de fé e como uma maneira de afirmar, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, que você não tem a menor dúvida de que o Senhor está contigo. Creia nisso. Você vai passar por essa prova e você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira sobrenatural. Vamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor nesse momento. Antes, eu quero pedir que você deixe o seu like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através dele que nós conseguimos alcançar outras pessoas. Se você está chegando hoje aqui nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas aqui para abençoar o seu dia. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum desses nossos momentos diários de fé. E eu quero convidar você também para estar aqui comigo às 18 horas. Porque às 18 horas eu posto mais uma mensagem Minuto com Deus, para que você termine bem a sua noite, para que você seja cheio da presença do Senhor e para que você continue preenchendo a sua mente com tudo aquilo que vem de Deus, com as coisas do alto, aquilo que realmente vai te edificar. Coloque também aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou fazer uma oração por você e pela sua família. Daniel capítulo 6, versículo 16, está escrito: Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E no versículo 23 está escrito: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Irmãos, ser fiel ao Senhor é uma decisão diária e que precisa ser mantida por nós de uma forma consciente e consistente. É fácil ser fiel a Deus naqueles momentos em que isso nos dá algo bom em troca, algo que seja mais imediato, por exemplo. A história de provação que Daniel passou na cova dos leões nos lembra da fidelidade de Deus e de como ela é constante. Daniel era um homem com o coração totalmente voltado para Deus, e por isso ele decidiu ser fiel até o fim, até mesmo nessa situação tão extrema, onde a sua fidelidade poderia causar a sua morte. Sabe, irmãos, em certos momentos da nossa vida,
Nós passamos por provações muito difíceis e enfrentamos lutas que nos fazem sentir muito pequenos e insuficientes. Nesses momentos, o nosso Deus se revela ainda mais poderoso, pois é justamente nessas situações em que somos levados a depender totalmente dele. A história de Daniel nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, a fidelidade a Deus é o caminho para a vitória. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não ficou desesperado, mas ele confiou plenamente no seu Deus. Ele sabia que, mesmo naquele lugar de perigo, o Senhor estava ao lado dele. Assim como Daniel, nós também enfrentamos leões na nossa vida. Esses leões podem assumir diversas formas. Eles podem estar representados por problemas financeiros, por enfermidades, conflitos familiares, por desafios lá no seu trabalho ou nas relações interpessoais. Às vezes nos sentimos ameaçados e cercados por eles, incapazes de encontrar uma saída. Mas a verdade é que, quando nós estamos com Deus, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus nos convida a confiar nele, a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando tudo parece impossível. Ele é capaz de nos livrar das garras dos leões que nos cercam. O segredo está em manter a nossa fidelidade, em servir a Deus continuamente, mesmo diante das dificuldades. A fidelidade a Deus não garante uma vida isenta de provações, mas nos fortalece para enfrentá-las. É um compromisso diário de confiar nas promessas do Senhor e no seu cuidado constante. Quando permanecemos fiéis, podemos experimentar a alegria que vem do livramento divino, assim como o rei se alegrou quando viu Daniel são e salvo. Nas provações, nós somos chamados a exercitar a nossa fé e a confiar na fidelidade de Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nossa ajuda sempre presente. Portanto, não desista agora, meu querido, minha querida. Mantenha-se fiel, mesmo quando tudo parecer contrário, porque o Senhor está com você. Se você está enfrentando uma prova difícil em sua vida, eu quero te encorajar a não desanimar. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer desafio. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, para que eu possa interceder por você no final dessa mensagem. Acredite, você passará por essa prova e testemunhará do poder de Deus se manifestando de uma maneira sobrenatural em sua vida. Ele é fiel e cumprirá suas promessas. Confie nele e mantenha-se firme na sua fé, pois a vitória está ao seu alcance. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor se revelou a nós de uma maneira sobrenatural e encheu os nossos corações com a tua força e com a tua coragem. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que infelizmente são muitos, às vezes muito mais do que somos capazes de enumerar. Nesse momento, Pai, que o Senhor vá trazendo à consciência de cada um deles, através do teu Espírito, todos aqueles pecados cometidos. E em nome de Jesus, nós clamamos pelo teu perdão, Senhor, e pedimos que o Senhor purifique o nosso interior, pois queremos ter um coração e uma mente que sejam parecidos com o coração e a mente de Cristo. Hoje, o Senhor nos lembrou de que ser fiel, por mais que às vezes possa ser algo difícil, algo que nos leva a viver provações muito grandes, ainda assim é a nossa melhor escolha.
Por isso nós declaramos que seremos fiéis a Ti. Independente do que aconteça, Senhor, iremos nos entregar totalmente ao Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Não queremos ser fiéis ao Senhor por conveniência, mas sim pela consciência de que Tu és o verdadeiro Deus. Pai, eu coloco diante do Teu altar cada um dos pedidos de oração que foram feitos aqui nessa palavra hoje. E eu peço que o Senhor vá ao encontro de cada uma dessas pessoas, cada uma dessas famílias aqui representadas, e opere, segundo a Tua vontade, a cura, a libertação, a salvação, a restauração desse lar, Pai. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Adquira o livro Minuto com Deus, com mensagens inéditas para cada dia do seu ano. Acesse upbooks.com.br/livro Minuto com Deus ou clique nesse link que vai estar aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Continuam abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Será em novembro de 2024, aqui em Belo Horizonte. O link para você se inscrever também está aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lamentações, capítulo 3, do verso 19 ao 24, está escrito: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Quantas vezes nos sentimos tomados por pensamentos que parecem nos prender em um ciclo de dor e desânimo? A tristeza, a solidão, as amarguras que acumulamos ao longo da vida podem se transformar em verdadeiras correntes invisíveis, pesando sobre nossos ombros e nos fazendo acreditar que não há saída. Esses sentimentos podem invadir nossa mente como uma melodia triste que ecoa sem parar, repetidamente. No entanto, a palavra de Deus, em Lamentações, nos oferece uma chave poderosa para quebrar esse ciclo. Essa passagem que eu li nos ensina que, mesmo quando estamos afundados nas lembranças de dor e sofrimento, há sempre uma luz de esperança. Essa esperança não é algo que nós mesmos criamos. Ela vem do Senhor, da certeza de que suas misericórdias se renovam todas as manhãs. A cada novo dia temos a oportunidade de recomeçar, de nos desvencilhar dos pensamentos pesados e de abrir espaço para o amor e a bondade de Deus. É esse amor que nos sustenta, que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. A fidelidade do Senhor é a âncora que precisamos em tempos de tempestade. Eu me chamo Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Hoje eu quero te convidar a refletir profundamente sobre a importância de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Em momentos de fraqueza e dor, o que você tem escolhido recordar? Será que são as perdas, os erros, os momentos de desespero? Ou você tem trazido à mente as promessas de Deus e as vezes em que Ele te livrou e te abençoou? Antes de qualquer palavra ser pronunciada pelos nossos lábios, ela já foi gerada em nossa mente. Isso significa que a maneira como pensamos impacta diretamente a maneira como vivemos e como nos expressamos.
A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de amargura, é isso que vai sair da nossa boca. Mas se encher nossa mente e nosso coração com coisas boas, com as promessas de Deus, é isso que se refletirá em nossas palavras e ações. Muitas vezes, as lembranças negativas parecem ter um poder maior sobre nós. Já reparou como as lembranças de momentos tristes ou dolorosos podem durar mais tempo em nossa mente do que os momentos de alegria? Isso ocorre porque muitas vezes permitimos que as feridas e os traumas dominem a nossa memória. E assim, sem perceber, vamos alimentando essa dor, revivendo-a dia após dia. Meu querido, minha querida, Deus não quer que você viva assim. Ele não deseja que carreguemos um espírito pesado, cheio de angústia e opressão. Pelo contrário, Deus quer que sejamos livres, que tenhamos paz. Mas como alcançar essa paz? A primeira coisa que precisamos fazer é mudar o foco dos nossos pensamentos. Assim como temos o hábito de armazenar as lembranças ruins, podemos ensinar nossa mente a guardar coisas boas. Podemos escolher diariamente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não é fácil, eu sei. Especialmente em meio às dificuldades, pode parecer impossível pensar em algo bom. Mas é justamente nesses momentos que precisamos nos agarrar às promessas de Deus. Deus nos chama a renovar nossa mente, a transformar nossos pensamentos. Isso não significa ignorar os problemas, mas sim mudar a maneira como os encaramos. Quando você escolhe focar nas bênçãos que já recebeu, nas vitórias que Deus te concedeu, você começa a enxergar a vida com outros olhos. As dificuldades ainda existirão, mas elas não terão mais o poder de te derrubar. Lembre-se, a confissão de coisas boas é o primeiro passo para transformar sua vida. Se você concorda com o que eu estou dizendo aqui, se você recebe essa palavra pela fé, deixe o seu like no vídeo. Isso não é apenas uma forma de mostrar que você está de acordo, mas também uma maneira de espalhar essa mensagem para mais pessoas aqui no YouTube, para que outros possam ser alcançados por essa palavra de esperança. Ninguém pode te fazer infeliz sem a sua permissão. As palavras dos outros podem tentar te machucar, tentar te derrubar, mas o verdadeiro poder está nas palavras que você permite que entrem no seu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 4, a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Isso significa que aquilo que falamos, tanto para os outros quanto para nós mesmos, tem o poder de gerar vida ou morte. Escolha hoje falar palavras de vida. Escolha alimentar sua mente com pensamentos que vêm de Deus. E como fazemos isso? Renovando diariamente a nossa mente e nossas atitudes. A palavra de Deus nos ensina a ter uma perspectiva positiva da vida, a focar nas coisas do alto. Isso não quer dizer que devemos ignorar as dificuldades, mas sim que podemos adotar uma postura de fé diante delas. Podemos enfrentar os problemas sabendo que Deus está no controle e que no final Ele tem o melhor para nós. Eu sei que talvez nesse momento você esteja enfrentando desafios que parecem insuperáveis. Talvez a tristeza, a solidão e o desânimo estejam te cercando por todos os lados. Mas eu quero te lembrar, há esperança. A mesma misericórdia que se renovava na vida de Jeremias, o profeta que escreveu essas palavras em Lamentações, é a misericórdia que está disponível para você hoje. Deus renova suas misericórdias a cada manhã. E assim como o nascer do sol anuncia um novo dia, Deus está anunciando um novo tempo na sua vida. Se inscreva aqui no canal Minuto com Deus, você que chegou aqui pela primeira vez. E se você já é inscrito ou se inscreveu hoje, ative as notificações.
Dessa forma, você vai receber uma mensagem diretamente no seu celular, toda vez que uma nova oração, uma nova palavra for postada aqui no canal. Nesse momento, eu quero orar por você. Mas antes, eu te convido a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa qual seja a sua luta, Deus está ouvindo. Coloque diante dele as suas necessidades e juntos vamos crer no poder de Deus para transformar qualquer situação. E se o principal motivo da sua oração tem sido o seu casamento ou o seu relacionamento conjugal, eu tenho uma boa notícia para você. Estão abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Guarde essa data na sua agenda, 15 a 17 de novembro em Belo Horizonte. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. A sua família é o bem mais precioso que você possui. Invista nela. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar essa oração te agradecendo. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença e de ouvirmos a Tua palavra. Te agradecemos pelas misericórdias que se renovam sobre nós todas as manhãs. Sabemos que sem a Tua bondade não poderíamos caminhar. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos por todas as vezes em que falhamos, por todas as vezes em que os nossos pensamentos e atitudes não foram agradáveis a Ti. Sabemos que somos imperfeitos, mas confiamos na Tua graça e no Teu perdão. Purifica-nos, Senhor, e nos ajude a seguir em frente com um coração renovado. Pai amado e querido, diante da Tua palavra que foi ministrada hoje, eu quero fazer essa oração, pedindo que o Senhor nos ajude a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Que os nossos pensamentos estejam alinhados com a Tua palavra e que possamos resistir às mentiras e aos pensamentos negativos que tentam nos oprimir e nos desanimar. Que a confissão de coisas boas seja o nosso estilo de vida e que possamos sempre lembrar das Tuas promessas. Queremos orar também, Senhor, por todos os pedidos de oração deixados aqui nos comentários. Tu conheces cada necessidade, cada súplica, cada clamor. Eu peço que o Senhor visite aqueles que estão orando por uma cura, aqueles que estão pedindo pela restauração em suas famílias, aqueles que têm clamado por um milagre em suas vidas. Tu és o Deus do impossível, o Deus que cura e que transforma. Visita, Senhor, cada lar, cada coração. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Confiamos em Ti e entregamos tudo em Tuas mãos. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos sempre estar firmes na esperança que só o Senhor pode nos dar. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E se essa mensagem falou com você, compartilhe ela com alguém que também precisa ouvir essa palavra de esperança. Lembre-se, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. Muitas vezes, para alcançarmos tudo aquilo que Ele preparou para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos adquirir aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não significa que não possamos experimentar uma vida bem-sucedida também aqui na terra. Deus deseja nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, emocionalmente
e até materialmente. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida, e durante essa jornada ele ouviu de Deus conselhos e promessas que transformaram sua vida. Essas mesmas palavras de Deus podem hoje transformar a sua vida, despertar a sua fé e fortalecer o seu espírito. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras que Deus ministrou à vida de Josué e que podem te conduzir a uma vida cheia de conquistas e vitórias. Antes de continuar, eu quero te pedir que deixe o seu like nesse vídeo. Parece algo muito bobo, mas esse like ajuda e faz com que essa mensagem se espalhe pela internet. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 está escrito: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Imagine a situação de Josué. Ele tinha acabado de perder Moisés, seu líder, sua principal referência. Era um momento de dor e luto, mas Deus pediu que ele se preparasse. Deus estava dizendo a Josué que, apesar das perdas e das dificuldades, era hora de seguir em frente. Isso vale para mim e para você. Mesmo em momentos de grande perda, Deus nos chama a nos levantarmos, a nos prepararmos para o que Ele tem para nós. Talvez você esteja passando por um momento de tristeza, de decepção, mas Deus te diz: erga-se, prepare-se. Eu tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. Deus está te chamando para se preparar para o novo tempo, para as conquistas que Ele já planejou para você. A segunda palavra que Deus liberou sobre Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O que isso significa? Que por mais que os tempos sejam difíceis, as promessas de Deus para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Talvez você olhe ao seu redor e não veja nenhuma possibilidade. Talvez as circunstâncias sejam desanimadoras. Mas creia que, se Deus fez uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Receber essa verdade no coração nos dá forças para continuar. Deus é fiel às suas promessas. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente das situações à sua volta. A terceira palavra que Josué ouviu de Deus foi: minha presença será contigo. Josué capítulo 1, verso 5, Deus diz: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que palavra poderosa! Assim como Deus esteve com Moisés nos momentos mais difíceis e decisivos, Ele também estará com você. Talvez você se sinta sozinho em meio às lutas da vida, mas Deus te garante que sua presença nunca vai te abandonar. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está ao seu lado em cada momento, nos dias bons e nos dias maus. Não importa o que você esteja enfrentando, a presença de Deus faz toda a diferença. Assim como fez para Moisés e Josué, a presença do Senhor te sustentará e te conduzirá à vitória. A quarta palavra que Deus deu a Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós precisamos pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São 2 características essenciais para sermos vencedores. A força de Deus nos capacita, mas a coragem nos impulsiona a agir. Não adianta termos a força de Deus se não tivermos ousadia para conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem sem a força e a unção de Deus, porque diante do primeiro obstáculo, vamos querer desistir.
Deus está te chamando para ser forte e corajoso, para enfrentar os desafios com a confiança de que Ele está com você. Não deixe o medo te paralisar. A coragem vem do Senhor e com a força dele você pode vencer qualquer batalha. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tanto que você que chegou aqui hoje, quanto você que já é ouvinte do Minuto com Deus. Eu sempre falo isso aqui no canal, mas é pelo simples fato de que, quando você ativa as notificações, você recebe um aviso do YouTube direto no seu celular e pode ouvir a mensagem do dia especial para você logo assim que ela for postada. A quinta orientação que Deus deu a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 de Josué, capítulo 1, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O que isso nos ensina? Que a vida nos oferece muitas possibilidades, mas muitas delas nos afastam dos propósitos de Deus. Se você deseja viver uma vida de conquistas e vitórias, precisa manter o foco. Foco não é apenas seguir firme no caminho certo, mas também é saber dizer não para as distrações que surgem ao longo da jornada. Que você possa manter seus olhos fixos em Deus e em seus propósitos, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. A sexta palavra que Deus deu a Josué foi: preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Josué precisava encher sua mente com as palavras de Deus, meditar nelas, falar sobre elas e colocá-las em prática. Da mesma forma, nós também devemos encher nossas mentes com aquilo que nos inspira e nos edifica. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que escolhem alimentar suas mentes com coisas boas, com palavras abençoadoras. A palavra de Deus nos instrui, nos fortalece e nos guia. Medite nela diariamente e permita que ela transforme seus pensamentos e atitudes. A sétima e última palavra que Josué ouviu de Deus foi: não tenha medo e não desanime. Está escrito no versículo 9: não fique desanimado e não tenha medo. O desânimo pode surgir de muitas formas: dificuldades financeiras, problemas familiares, expectativas frustradas, ou até mesmo por causa de fatores externos, como a falta de vitamina D. Mas independentemente da origem do desânimo, Deus nos chama a lembrar de quem nós somos nele. Quando você se sentir desanimado, lembre-se das vitórias que Deus já te concedeu. Traga à memória as bênçãos que Ele derramou sobre a sua vida. Isso te motivará a continuar firme, sabendo que Deus é fiel e que Ele vai te dar novas vitórias. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Mas antes, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está vendo e ouvindo o que está no seu coração. E se o principal motivo da sua oração tem sido o seu casamento ou o seu relacionamento conjugal, eu tenho uma excelente notícia para você. Estão abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Anote essa data na sua agenda, dia 15 ao dia 17 de novembro de 2024, em Belo Horizonte. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. A sua família é o seu bem mais precioso. Invista nela. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento em completa humildade
e com o nosso coração cheio de gratidão. Te agradecemos por mais um dia em que podemos buscar a Tua presença, ouvir a Tua palavra e aprender junto com o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, que são eternas e fiéis. Sabemos que sem a Tua graça e o Teu amor, não seríamos capazes de caminhar. Cada promessa Tua é um sinal do quanto Tu és bom e do quanto o Senhor nos ama. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que falhamos, por todos os pecados que cometemos, pensamentos, palavras ou atitudes que não te agradaram. Nos perdoa e purifica o nosso coração. Sabemos que não somos perfeitos, mas confiamos na Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Lava-nos e nos torna dignos de estar na Tua presença, porque só em Ti encontramos a verdadeira paz. Senhor meu Deus, eu quero orar especialmente pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Eu oro para que o Senhor traga à memória dela todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a vida dela. Que ela se lembre nesse momento de todas as vezes em que o Senhor foi fiel e transformou situações difíceis em vitória. Pai, renova a esperança no coração dessa pessoa. Que ela sinta a Tua presença de forma poderosa nesse exato momento. E que o Teu Espírito Santo ministre conforto, paz e encorajamento a ela. Deus amado, Deus querido, fortalece cada pessoa que está enfrentando desafios. Que o Senhor possa conceder a ela força e coragem diante das dificuldades. Dá-nos, Senhor, o vigor necessário para seguirmos em frente, mesmo quando a jornada parece árdua. Que não sejamos vencidos pelo medo ou pela dúvida, mas que possamos confiar nas Tuas promessas, sabendo que Tu estás ao nosso lado em cada passo. Que a Tua presença seja a nossa maior fonte de força e coragem, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué. Eu também oro pelos pedidos de oração que têm sido escritos aqui nos comentários. Cada um desses pedidos, Pai, representa uma família, uma necessidade, uma angústia, um clamor. Visita aqueles que estão orando por cura, por um milagre em suas vidas, pela restauração de relacionamentos, pela provisão financeira, pela paz em seus lares. Tu és o Deus que tudo pode. E nós confiamos no Teu poder para transformar qualquer situação. Que a Tua mão poderosa se mova em favor dos Teus filhos e das Tuas filhas, trazendo resposta às suas orações e realizando aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu peço que o Senhor tire de nós todo o desânimo, toda a tristeza, todo o cansaço que tenta nos abater. Que o Teu Espírito Santo nos encha com ânimo, determinação, ousadia e disposição para continuarmos lutando, para seguirmos firmes nos Teus caminhos. Que possamos ter os nossos olhos fixos em Ti, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos, Senhor, a manter o foco na Tua vontade e nos Teus propósitos, sabendo que o Teu plano é sempre o melhor para as nossas vidas. Eu oro para que a mente dessa pessoa que está ouvindo seja preenchida com pensamentos de paz, de esperança e de fé. Tira todo pensamento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio e substitua por pensamentos de bondade, de amor e de confiança em Ti. Faça, ó Deus, com que essa pessoa se lembre de quem ela é em Ti, de todas as bênçãos que o Senhor já derramou e de todas as promessas que ainda vão se cumprir. Eu te agradeço porque sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Eu te louvo porque Tu és um Deus fiel, que nunca nos abandona. Confiamos em Ti, Senhor, e entregamos tudo nas Tuas mãos. Que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas e que a Tua paz nos acompanhe em todos os momentos. Nós te agradecemos por cada bênção, por cada livramento, por cada vitória. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.